Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma videoaula. Iremos abordar agora sobre princípios bíblicos da multiplicação, né? O Deus que faz a multiplicação, existem princípios para que essa multiplicação seja efetiva. A primeira coisa que nós vamos entender é que Deus não multiplica o que é retido, o que está parado, mas Deus multiplica o que é entregue a Ele com gratidão. Olha que coisa linda. Deus multiplica quando nós entregamos o que nós temos a Ele, com gratidão a tudo que Ele fez pelas nossas vidas. E aí nós temos um contexto que iremos trabalhar no livro de João, está até em Romanos 11 aqui, mas referente ao livro de João, João no capítulo 6, olha o que Deus está querendo tratar conosco referente a isso. João 6, do versículo 5 ao 6. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Olha que coisa linda, meus irmãos. Deus, ele sempre trabalha com o que você tem. Deus nunca vai trabalhar com aquilo que você não tem. Jesus não perguntou o que falta, tá bom? Jesus não perguntou o que falta, ele perguntou o que nós temos. Versículo 5. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma multidão que vinha em sua direção, disse: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Onde nós compraremos? Mas disse isso apenas para o provar, pois sabia o que ia fazer. O milagre da multiplicação não começa com a falta que nós temos, mas com a disposição de oferecer a Deus aquilo do que nós já temos e aquilo que nós já fomos abençoados por Ele. Então, meus irmãos, o onde compraremos, né, é aquilo que tem o quê? Aquilo que ele sabia que Filipe tinha condições, que o ministério estava sendo sustentado pelas ofertas e sabia a oferta que se tinha. Vamos avançar aqui para a gente poder aplicar esse texto, porque após isso nós temos, né, um menininho que tinha 5 pães e 2 peixes. Só que 5 pães e 2 peixes na nossa visão é pouco. Nas mãos de Jesus, olha que coisa linda, 5 pães e 2 peixes se torna muito. Se tornou o suficiente para alimentar toda a multidão, aqui de acordo com o relato de João capítulo 6. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai precisar de muito. Ele precisa de algo que você entrega a ele com fé. Então, muitas pessoas, elas não prosperam porque esperam ter mais para começar a agir. Mas a Bíblia mostra que o ponto de partida da multiplicação é a entrega e não a abundância. Não estou falando num apelo neopentecostal para você sair entregando tudo, entregando no sentido de ofertar, não. Estou falando de praticar generosidade. Praticar generosidade é muito mais além do que o dinheiro físico. Tem a ver com as suas ações e atitudes também. A sua semeadura não é só semente dinheiro, monetária. Às vezes pode ser uma oração que você faça por alguém. Às vezes pode ser quando você pergunta para alguém como essa pessoa está e se preocupar verdadeiramente com a resposta dela e não aquela coisa automática, né? Às vezes pode ser você sabe que alguém está precisando de alguma coisa e você lá e pratica esse ato de generosidade. Nós temos um outro exemplo na Bíblia Sagrada que está em 1 Reis. 1 Reis, olha que interessante. 1 Reis capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: Apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providenciei teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta e quando chegou à entrada da cidade estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: Traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar a minha sede. Correto? Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou mais uma vez e disse: Por favor, traz-me também um pedaço de pão. Aí ela replicou, né, falando que tinha pouco,
Só que o interessante aqui não é somente a abundância, no sentido de que ela pode entregar mais. Nós temos aqui um punhado de farinha e um pouco de azeite. Quando colocado no altar em obediência a Deus, o pouco que ela teve se tornou inesgotável, se tornou uma, como é que podemos dizer, uma fonte como se fosse ilimitada, os recursos abundantes. Nós temos a mulher também do azeite, né, em 2 Reis 4:17, que vai falar também sobre isso. O que aconteceu quando estava na casa dela, aquilo que já estava lá, não trouxe nada de fora. Porque tudo isso nós estamos se prendendo a esse ponto inicial. Qual é a importância desse ponto inicial, Wesley? A importância é que Deus não vai multiplicar o que falta. Ele multiplica o que é colocado nas suas mãos. Se você coloca algo na mão de Deus muito, será muito multiplicado. Se você coloca pouco, será pouco multiplicado. Se você coloca nada, nada será multiplicado. Então, um dos segredos também da multiplicação está na gratidão. João capítulo 6, voltamos ao nosso texto base de João. Olha que interessante. João no capítulo 6, agora no versículo 11, olha como é que está escrito. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Jesus tomou o pão e deu graças e o repartiu. Então, antes do milagre acontecer, Jesus agradeceu pelo pouco. O que nos falta às vezes é a gratidão pelo pouco que Deus nos deu. Se nós não somos gratos com o pouco que Deus nos deu, é bem provável que aquilo se acabe e não fique nada nas nossas mãos. Então, antes do milagre, Jesus agradeceu pelo que tinha. O reino de Deus, ele trabalha com valores espirituais inversos. Porque o mundo diz: agradeça quando você tiver mais, não se contente com pouco. Só que o reino espiritual de Deus diz: agradeça antes, para que o mais venha até você. É a mesma coisa quando Jesus ressuscita Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro, ele ora dizendo em João 11:41, Pai, e graças te dou porque sempre me ouves. Ele agradece antes da manifestação do poder de Deus. Quando Josafá enfrenta os seus inimigos, por exemplo, em 2 Crônicas 20:22, o povo ele começa louvando a Deus. E a Bíblia diz que Deus age no meio dos louvores. Então a multiplicação acontece quando o coração troca a murmuração pela gratidão. Nós temos matados alguns milagres reclamando do pouco, mas Deus nunca libera o muito para quem despreza o pouco. Então que nós possamos ser gratos, muitas das vezes pelo pouco que Deus nos deu, mas esse pouco Deus é capaz de transformar em muito em nome de Jesus. E vocês também têm que lembrar, meus irmãos, assim como eu, todos, que Deus é um Deus de ordem. A multiplicação só veio depois da organização. Olha que princípio lindo, porque no versículo 10 vai dizer assim: então Jesus disse, fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Olha que princípio maravilhoso. Antes da multiplicação, Jesus organizou a multidão. A multiplicação de Deus não vai operar no caos da minha vida e da sua vida. Não, mas ela vai operar na ordem espiritual e também na ordem administrativa. Isso mostra que a organização que você tem na sua vida precede a abundância que Deus quer liberar sobre ela. Se você quer que Deus derrame sem medida sobre a tua vida, prepara a tua casa. Organiza a tua casa primeiro. Até porque se Deus liberar sem você se organizar, o que acontece? Ele acaba te perdendo para a bênção que ele te deu. Então, por isso que é necessário que nós organizemos as nossas casas, organizemos as nossas finanças, organizemos para ver o que é necessário para Deus investir na nossa chamada. E aí, após isso, ele vai liberar 100 vezes mais sobre a tua vida, eu creio, em nome de Jesus. Um outro exemplo é José no Egito, em Gênesis 41. Antes dos 7 anos de fartura, ele criou um sistema de armazenamento e gestão. Por isso o Egito prosperou quando todos passavam fome. Moisés também no deserto, em Êxodo 18, salvo engano, Deus ali abençoa a estrutura de liderança que Jétro ensinou para ele, dividindo funções e melhorando o fluxo do povo.
Deus sempre vai trabalhar primeiro na estrutura para derramar o resultado. Então, que nós possamos ajeitar a estrutura. Não, está faltando isso, está faltando aquilo, eu preciso ajustar a gestão. Está pouco ainda, mas o pouco eu tenho controle sobre o pouco. Se você não tem controle sobre o pouco, como é que você vai ter controle sobre o muito? Então, um dos desafios é esse: ajustar a nossa gestão familiar para que Deus possa derramar mais. Deus não vai multiplicar desorganização. Muitos querem, às vezes, alguma bênção financeira especial, mas vivem com uma vida financeira totalmente desordenada, sem um orçamento, sem um controle, sem um propósito. E a multiplicação ela só acontece quando há disciplina espiritual e também disciplina administrativa. Outro ponto importante, que aí 6:11, Jesus pegou os pães e, tendo graças, repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Meus irmãos, a multiplicação vem para servir e não vem para exibir. O milagre não foi para Jesus, foi para alimentar os outros. Então, toda multiplicação no reino é coletiva e também ela é ministerial. Deus ele não multiplica para ostentação, mas ele multiplica para uma missão que ele tem contigo. Gênesis 12:2, Abraão foi abençoado por ser canal de bênção. Em 1 Reis 3, do 9 ao 13, Salomão pediu a Deus sabedoria para governar o seu povo, não para ele, não riqueza. Deus deu ambos. A igreja primitiva repartia conforme a necessidade de cada um. Então, se o nosso propósito de coração é ter mais para nós mesmos, a multiplicação vai cessar. Mas quando o nosso propósito é abençoar, discipular, sustentar o reino de Deus, fazer com que o nome de Deus seja reconhecido, que o propósito dele seja evidente, aí a bênção vai acontecer. Aí a bênção vai acontecer. Então, quando o propósito é abençoar, meus irmãos, o fluxo ele não vai cessar. O fluxo de Deus ele vai continuar firme e vai até aumentar. Partindo agora para um dos pontos finais, é que a gente tem a noção de resto como se fosse desprezo. No versículo 13 vai dizer: assim sendo, eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixadas por aqueles que haviam comido. Isso aqui é resto. O resto para Deus é o testemunho daquilo que se excedeu. É o testemunho daquilo que passou limites. Olha que coisa linda, porque o resto no reino não é desperdício, é testemunho do poder de Deus. Ore para que Deus aumente os restos nas suas casas, para que você tenha condições de pagar as suas finanças e que se sobre o valor. Não ore: Deus, pague as minhas finanças, porque pode se limitar somente a isso. Essa é uma das chaves que nós podemos usar na oração. Ore: Senhor, ore para que eu possa pagar minhas finanças, mas que possa sobrar na minha casa também, mas para que possa restar sobre a minha casa também. 12 cestos sobraram porque cada apóstolo levou uma prova do que Deus fez. Então, quando sobra, é o selo da fidelidade de Deus para quem confiou no processo. Noé, ele viu o arco-íris, sinal da aliança. Abraão viu o carneiro preso no arbusto, sinal da provisão. E os discípulos viram os cestos cheios, sinal da multiplicação. Eu quero profetizar sobre a tua vida que os cestos da sua casa, mesmo após ter suprido todas as suas necessidades, eles vão continuar cheios em nome de Jesus. Você vai ter condições de ser abençoado e de abençoar também. Deus nunca fez o suficiente, Ele faz além do suficiente. Efésios 3:20, esse texto aqui eu preciso abrir, que ele é maravilhoso e se aplica ao que nós estamos aprendendo hoje. Aquele que é poderoso de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. O propósito de Deus é para fazer com que o cristão viva no transbordar. Não é para acumular, mas para que a glória dele seja manifestada nas nossas vidas. E finalizando o ciclo espiritual que nós temos da multiplicação, usando esse texto de Mateus 6, João 6, perdão, é reconhecer o que nós temos,
Ou seja, não desprezar o pouco que Deus te deu. Entregar o pouco que Deus nos deu com fé. Coloque as mãos de Jesus nas suas finanças, coloque as mãos de Jesus sobre a tua casa. Agradecer antes do milagre chegar. Faça uma oração de gratidão por tudo que Deus já vai fazer na tua vida, antes de Deus derramar 100 vezes mais. A fé, ela antecipa a gratidão. Organize-se para receber o que Deus vai te dar. Deus não abençoa o descontrole. Deus não abençoa a desorganização. Multiplique para servir. Riqueza sem propósito é apenas uma idolatria. E por último, celebre o que vai sobrar. É o testemunho ali que é uma semente para novos milagres. Então, meus irmãos, a multiplicação bíblica, ela não é mágica, ela é um movimento espiritual, um movimento obediente. Essa é a verdadeira teologia sobre questão de multiplicação, sobre teologia da prosperidade, falando mais especificamente nesse contexto de João 6. Então é um movimento espiritual e obediente, nascendo da fé, crescendo na gratidão e florescendo na generosidade. Estamos finalizando mais uma videoaula. Quero te convidar na próxima terça a estar conosco, dando continuidade ao tema. Estamos ainda sobre heranças passadas, mas temos muitas coisas para avançar. Nós iremos falar, depois desse rompimento, como se livrar dessas heranças, no sentido de como passar por cima de traumas, vencer esses traumas, como manter as nossas finanças abençoadas, sobre sistema de governo, no sentido também de mais técnico. Então eu quero te convidar na próxima terça a estar conosco ali na igreja. E também quero deixar aqui aberto, tá? Eu não costumo falar, mas eu tenho formação em administração de empresas e também tenho empresa há mais de 5 anos. E uma das coisas que nós fazemos, e isso jamais eu, pessoa jurídica, é tratar de finanças também no sentido de consultoria financeira. Então, caso você queira algo mais personalizado, específico, né, eu estou aqui à sua disposição. Depois você me chama aí para a gente conversar, e caso você queira algo mais específico, eu vou ter o maior prazer de poder estar junto aí contigo nessa batalha. Tá bom? Meus irmãos, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.